E sabe que quem contraiu, mas já não está mais com o coronavírus, pode ter sequelas que se arrastam por meses. A Beatriz Biasi, por exemplo, foi uma dessas pessoas. Ela teve a Covid-19 em setembro e agora ainda tem sofrido com dores de cabeça. Eu tive Covid no começo de setembro. Graças a Deus eu apresentei apenas sintomas leves, um pouco de cansaço, um pouquinho de dor de cabeça e perca de paladar e olfato, que duraram em torno de 10 dias esses sintomas do Covid. Recentemente, em torno de umas 2 semanas, eu andei apresentando um quadro de dor de cabeça. Acabei de consultar com um neuro e ele pediu mais alguns exames e eles não deram nada. E então ele perguntou se eu já tinha pegado o Covid, eu falei que sim. E ele falou que isso pode ser uma sequela do Covid, vinda da inflamação que o Covid causa no organismo. E por conta disso, essas minhas dores de cabeça. De acordo com o médico pneumatologista, essa é uma situação bem frequente para pessoas que se recuperaram da Covid-19. É uma queixa muito comum dos pacientes que passaram pelo Covid, principalmente naqueles pacientes que tiveram sintomas mais moderados ou intensos, mas mesmo aqueles pacientes que só tiveram a forma inicial do Covid, aquela forma de sintomas mais gerais, de dor de cabeça, nariz entupido, perda de olfato, paladar, esses pacientes que não evoluíram para a forma pulmonar, eles se queixam depois, posteriormente, de uma dor de cabeça recorrente que não tinha. Eu não tinha essa dor de cabeça e agora está me incomodando. Uma vez por dia aparece, uma vez a cada 2, 3 dias aparece a dor de cabeça. Muitas vezes é uma dor de cabeça persistente, que melhora pouco com analgésico, né? Ou se não, sintomas em outros órgãos, por exemplo, o aparelho digestivo, o aparelho urinário, o fígado, etc. Então, assim, esses pacientes que começaram a apresentar sintomas depois que foram diagnosticados com Covid, semanas depois, um mês depois, dependendo do sintoma específico, ele deve procurar um especialista, como a telespectadora fez. Então, qual que era o sintoma que ela tinha pós-Covid? Dor de cabeça. Então, precisa procurar um especialista para ver se não teve nenhuma lesão, nenhum dano cerebral causado pelo Covid. No caso dela, a princípio, graças a Deus, deu tudo certo. Ela fez os exames, não tinha nenhuma lesão, não tinha nenhuma sequela. Então, ela entra naquele pool de pacientes que a gente sabe que o paciente tem sintomas específicos, mas que felizmente não tem dano no órgão-alvo detectado por exames. A Universidade Estadual de Campinas está fazendo um estudo com 80 pessoas que já foram infectadas pela doença, sendo que destas, apenas 3 necessitaram de internamento. Dados preliminares apontam que 30% destes pacientes afirmam sofrer fadiga ou dor de cabeça com frequência. O médico explica que não há um tratamento específico nesta situação e que a pessoa que sentir esses problemas deve tratar como uma dor de cabeça comum. Infelizmente, nestes casos, não tem um tratamento específico. Felizmente, não tem um dano, mas ela tem um sintoma recorrente que, na imensa maioria dos pacientes, passa com o tempo. É isso que a gente tem para o momento para o Covid. Não tem para dor de cabeça recorrente ao paciente que teve Covid, então ele vai tomar esse remédio específico e essa dor de cabeça vai desaparecer. Não existe isso. Então, para aquele paciente que ficou com uma dor de cabeça de sequela do Covid que teve, e esse paciente investigou e não teve dano no órgão-alvo ali, no caso no cérebro, fez uma ressonância, fez uma tomografia e não tinha lesão, infelizmente esse paciente vai ter que fazer o uso só do analgésico quando a dor de cabeça acontecer. O médico explica ainda que são registradas sequelas em outros órgãos importantes. Porém, a incidência de situações como essa é mínima. O pulmão é o mais afetado pela doença, logo, o órgão sofre as consequências por um tempo maior. Infelizmente, o órgão mais afetado ainda são os pulmões, então, que é a forma mais grave, mais temida do Covid, é a forma pulmonar. E mesmo aqueles pacientes que tiveram sintomas mais moderados, que não precisaram ser internados, etc., aqueles pacientes eles têm um dano pulmonar causado pelo Covid, e esse dano pulmonar ele pode persistir por semanas. E se não bem conduzido, podem ficar sequelas no pulmão, e com isso
sintomas permanentes. Essas sequelas podem permanecer ainda em pacientes que se recuperaram em casa e que, em tese, não passaram pela forma mais grave da doença. Aquele paciente que não precisou ficar internado no hospital, que não teve uma forma mais grave de Covid, mas que ele teve sintomas mais moderados de prostração, febre persistente, tosse seca, cansaço, às vezes um pouco de falta de ar, esse paciente provavelmente ele teve dano pulmonar, ele teve lesão no pulmão. Então, no caso da telespectadora, ela fez uma tomografia de crânio e não tinha lesão. Esse paciente em questão, se ele fizer uma tomografia de pulmão, vai aparecer sequelas ali no pulmão dele. E dependendo da idade desse paciente, dependendo das comorbidades desse paciente, se não bem conduzidas essas sequelas, mesmo que ele não tenha ficado internado durante aquele período de quarentena, se essas sequelas não forem bem conduzidas, ele pode ficar com essas sequelas permanentes.